Começa agora, programa Conviver. Apresentação, Afonso Moreira Júnior. Boa tarde a você que nos acompanha pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz e também pelo nosso portal mundomaior.com.br. Seja bem-vindo ao programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso. Eu sou o Afonso Moreira Júnior e é bom esclarecer que o nosso programa está sendo gravado, portanto nós não temos a intervenção direta dos telespectadores, daqueles que nos acompanham pelo rádio, dos internautas. Mas por intermédio do nosso e-mail, que eu vou passar, afonsomoreirajunior@gmail.com, nós temos aí um canal aberto, um espaço aberto, para receber suas sugestões, quem você gostaria de ver aqui no programa Conviver, perguntas que você gostaria, eventualmente, de fazer, sugestões, críticas, faça isso. Mande o seu e-mail e nós vamos recebê-lo com todo carinho e, na medida das possibilidades, vamos trazer aqui a sugestão que você nos encaminhou. Bom, mais uma vez o meu agradecimento a todos que estão aí multiplicando o nosso programa, nos ajudando nessa divulgação da necessidade nos dias de hoje do diálogo interreligioso, da quebra de preconceitos, de entender que as pessoas diferentes não são melhores nem piores do que nós. São pessoas diferentes, pensam diferentes, têm crenças diferentes, que nós aqui no programa Conviver queremos conhecer. Olha, hoje nós estamos recebendo especialmente Shide Bartar. Shide, boa tarde, obrigado por estar aqui conosco. Boa tarde, obrigada pelo convite. Agradecer a Munirê, né, que fez essa intervenção. A Munirê, bom, eu vou falar depois, é que ela é uma senhora com muitos compromissos, e não pôde estar aqui conosco, mas ela disse, não, a Shide Bartar está credenciada a falar a propósito da pauta de hoje, que é a fé Bahá'í. Deixa eu falar um pouquinho da Shide, agradecendo a presença dela, carinhosa, aqui no nosso programa Conviver. Ela é empresária, nasceu em São Paulo em 1957, é filha de iranianos. É formada em comunicação visual, com pós-graduação em ciências sociais. É professora universidade das faculdades de arquitetura e publicidade e propaganda FURB de Santa Catarina durante 20 anos. Durante 15 anos apresentou o programa Mulheres na TV Galega de Santa Catarina. É especializada em culinária persa. Bom, o currículo é extenso, nós vamos ficando por aqui, aproveitando esta oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a fé Bahá'í. Eu vou perguntar a Shide, a fé Bahá'í é pouquíssimo conhecida no Brasil. E nós aqui temos a intenção de aproveitar o seu conhecimento, a sua presença, a sua vivência, e explicar um pouquinho do que se trata. Então, vamos começar pelo começo. O que é a fé Bahá'í? Quem são os Bahá'í? Nós vivemos, só para fazer uma introduçãozinha, numa época muito especial, porque vivemos uma transformação da humanidade. Como você bem falou, vivemos a necessidade de haver diálogo interreligioso e a convivência pacífica entre os povos. Pois esta é o cerne dos ensinamentos Bahá'ís. É que a humanidade possa viver em unidade na diversidade.
e que ela viva em paz, em concordância das diversas culturas e cores e tipos, e esse imenso jardim que é a humanidade, que foi criado por Deus, é tão linda, tão bela, flores de todas as formas e de todos os aromas. Quão belo é nós podemos apreciar essa humanidade. Esse é o princípio básico da Fada Bahá'í, viver em unidade na diversidade. A sua fala de ser pouquíssimo conhecida tem uma razão de ser. A Fé Bahá'í é a mais nova revelação de Deus. Ela tem 180 anos. Então, imagine a história das revelações religiosas com 2.000 anos, 2024, 5.000 anos, e nós estamos apenas a 180 anos desta nova revelação divina. O que quer dizer desta nova revelação divina? Os Bahá'ís são crentes em todas as revelações de Deus. Acreditam que a manifestação de Deus vem através de seres iluminados, escolhidos por Ele, que chamamos de manifestações de Deus, desde sempre e para sempre. Porque Deus é um só. E a humanidade é filha desse Deus. Ele jamais deixará a humanidade sem guia e sem luz, sem orientação, e jamais deixou. Portanto, desde todos os mensageiros divinos, que nós conhecemos alguns, como Buda, Krishna, antes Zoroastro, Moisés, Cristo, e hoje Bahá'u'lláh. Existe uma analogia que eu gosto muito, que me ajuda a entender esta revelação progressiva de Deus. É como se Deus fosse o sol. Nós precisamos da luz do sol, do calor do sol para vivermos, correto? Porém, o sol é tão forte, tão grandioso, o seu calor é tamanho, que não podemos viver dentro do sol, nem ele dentro de nós. Né? O sol, estou falando. Mas, como que nós recebemos o calor e a luz do sol? Nós recebemos através dos seus raios. Então, é como se nós estivéssemos fazendo uma analogia, Deus sendo o sol e as manifestações de Deus, os raios deste mesmo sol, que iluminam a humanidade de tempos em tempos. Assim, pela sabedoria divina, de quando em quando tempo, não sabemos. Às vezes poderá durar 2.000 anos, às vezes 1.844 anos, às vezes 5.000 anos, não sabemos. Mas sabemos que há uma progressão da revelação divina através desses manifestantes divinos, que são o sol e que enviam a sua luz, a sua guia, a sua orientação para a sobrevivência da humanidade, para iluminar a humanidade, não para a sobrevivência, né? Também ajuda a sobreviver, mas basicamente para iluminar a humanidade. Muito bem, no programa Conviver de hoje nós estamos conversando com Shide Bartar, da comunidade religiosa Bahá'í.
ela que também está integrada no diálogo, na necessidade do diálogo interreligioso. Shide Bartar, algumas pessoas acham, tem muitas perguntas aqui, olha, a curiosidade do povo aqui é grande. Que bom. Isso é ótimo, isso é ótimo. E nós contamos aí com a sua paciência, o seu carinho para responder. Algumas pessoas acham que o movimento Bahá'í e o islamismo são a mesma coisa. A fé Bahá'í tem alguma ligação com o Islã? A fé Bahá'í tem ligação com o cristianismo, com o judaísmo, com o islamismo, assim como eu expliquei. A fé Bahá'í, revelada por Bahá'u'lláh, que é o mais novo manifestante de Deus, é uma continuação da mesma revelação divina que esteve no islamismo, que esteve no cristianismo, que esteve no judaísmo, que esteve no budismo, que esteve no zoroastrianismo. É a mesma revelação de Deus. Até estudiosos, a gente vê bastante falarem sobre a palavra religião, que significa religar. Nós estamos o tempo todo religando as revelações divinas uma à outra e andando de passos à conformidade da necessidade da humanidade. Então, todas essas manifestações são de Deus, inclusive o islamismo. O que não é de Deus são as barbaridades que o homem cria, dizendo que é em nome da religião. Mas se estudarmos profundamente e focadamente nas revelações destas manifestações, vamos encontrar o estudo e os ensinamentos que iluminam a humanidade desde sempre. Muito bem. Shide Bartar, na fé Bahá'í, o que acontece depois da morte? A alma continua a viver. Bahá'u'lláh diz que esse mundo é um mundo muito efêmero, né? É um lugar onde podemos aprender a desenvolver virtudes para que possamos usá-las na vida após a morte, quando a alma estará nos mundos espirituais, sempre rumo, procurando encontrar Deus, né? Nós sempre estaremos vivendo, buscando estar próximos de Deus, neste mundo físico ou no mundo espiritual. Muito bem. E a fé Bahá'í acredita na reencarnação? Vamos colocar o seguinte: a fé Bahá'í acredita na evolução da alma. Estamos o tempo todo evoluindo. Uma outra analogia que eu gosto muito é de entender o seguinte: quando o bebê está no ventre da mãe, ele está num outro mundo, que não nesse, aqui fora. Ele está no mundo do ventre da mãe, se preparando para nascer para este mundo. Ao nascer para este mundo físico, ele morre para o mundo do ventre. A mesma analogia nós podemos colocar deste mundo físico para o mundo espiritual. Quando nascemos para o mundo espiritual, morremos no mundo físico. Então, o espírito vai estar em eterna vida, sempre com a misericórdia divina para poder melhorar. Não precisamos voltar para o ventre da mãe e tentarmos nos melhorar. Nós vamos melhorando à medida que vamos evoluindo, que vamos crescendo.
Bom, tem uma pergunta aqui, todas as perguntas são interessantes, mas essa aqui é bastante interessante. Como que a fé Bahá'í aborda a questão da igualdade de gênero e a promoção dos direitos das mulheres? Na fé Bahá'í existe a união entre pessoas do mesmo sexo? São várias perguntas numa só. As mulheres ocupam uma mesma posição que os homens, ou é como no islamismo, onde a mulher é vista como um ser secundário? Um dos principais princípios da revelação Bahá'í é a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. Mais uma analogia bonita que eu gosto. Se compararmos a humanidade a um pássaro, e uma asa sendo a mulher e a outra asa sendo o homem, esse pássaro só alça voo se as duas asas estiverem em harmonia. Cada asa com as suas características, uma é de um lado, outra de outro. Elas têm características diferentes, mas têm a mesma função e elas precisam estar em harmonia para poder ajudar o pássaro a voar. Então, essa é a lógica da, dos direitos e oportunidades, da igualdade de direitos e oportunidades entre homens e mulheres. Quando se fala que no islamismo as mulheres têm uma posição inferior aos homens, existe uma explicação muito interessante que eu li, que meu pai contava muito. Lembra, a gente estava comentando que as necessidades da humanidade estão de acordo com a sua evolução, certo? As leis sociais que são trazidas para a humanidade estão de acordo com as suas necessidades de progresso. Quando Muhammad, o profeta do islamismo, o mensageiro de Deus do islamismo, surge, ele surge num ambiente bastante desorganizado da forma que nós entendemos família, sabe? Homem, mulher, filhos. Eram tribos selvagens que matavam os bebês que nasciam do sexo feminino. Eles enterravam os bebês. Porque na vida social daquele lugar, não havia lugares para as mulheres, havia lugares para os animais que serviam de transporte, ou de comida, ou de outra necessidade que eles usavam. Uma outra menina era salvaguardada para fazer procriação. Quando Maomé surge, Muhammad surge no meio desse povo, não ia dar para ele falar de igualdade de direitos e oportunidades entre homens e mulheres num extremo tamanho que havia. Então, teve que se montar passos para chegar até o ensinamento de direito de oportunidades e igualdade de direitos e oportunidades. Então, o que ele estabelece? Que ele proíbe, Muhammad, proíbe a matança desses bebês femininos. Então, o que acontece? Uma desorganização no status quo social que havia. Não sabiam o que fazer com essas meninas que cresciam. Então, Muhammad determina que toda mulher precisa estar cuidada para que ela não morra na sarjeta e não seja denegrida, para que ela seja salvaguardada e protegida por homens, ou pelos pais, ou pelo pai, ou pelos tios, ou algum outro homem que estivesse disponível para proteger estas mulheres. Então, na verdade, esta situação cabia àquele tempo
em que nem sequer se vivia como mulher. O próximo passo era deixá-las viver e protegê-las. Então, na realidade, essa coisa que a gente entende no mundo ocidental, de que os homens muçulmanos podem casar com várias mulheres, é porque, na época, havia a necessidade de se ter uma estrutura social para que essas mulheres não fossem dizimadas, não morressem nas sarjetas. Você vê que é um outro olhar, é um outro ângulo de entender isso. Porém, a humanidade está numa nova fase em que a manifestação divina, Bahá'u'lláh, pode já orientar a humanidade de que deve haver a igualdade de direitos e oportunidades entre homens e mulheres. E falando nisso, qual o papel da mulher na fé Bahá'í? Ela participa, tem as mesmas, digamos assim, as mesmas condições, oportunidades de trabalho na fé religiosa, nas celebrações, nos cultos? Sem dúvida. Na fé Bahá'í não há clero, não há lideranças. Todo indivíduo é responsável pela pelo seu crescimento espiritual. Ele não deve de estar devendo alguma coisa para nenhum outro ser. Ela deve responder a Deus através de suas manifestações. Sim, então sim, homens e mulheres participam ativamente das atividades barrais, não há também rituais na fé barrai. Existem reuniões de estudo, de encontros, de orações, principalmente, no mundo todo barrai, de toda a humanidade. Em cada canto do mundo, sempre encontramos alguma comunidade barrai ativa, com o intuito de ajudar a melhorar o mundo em vários aspectos. No aspecto espiritual, no aspecto de educação infantil, de promover desenvolvimento de ações sociais entre jovens e capacitar os indivíduos que queiram ajudar a melhorar o mundo através dessas atividades. Muito bem. Shide, nós estamos aqui com uma pergunta aqui que toca o coração e a razão também. Você poderia compartilhar uma experiência pessoal na comunidade Bahá'í que tenha tido um impacto significativo em você, na sua vida, que eventualmente tenha mudado algum conceito, alguma ideia sua? Algo assim que tocou profundamente o seu coração? Eu tive o privilégio de nascer numa família Bahá'í. Meus pais vieram do Irã em 1955 como pioneiros Bahá'ís. Como eu disse, na fé Bahá'í não há clero e não há ninguém se profissionalizando na religião. É um trabalho voluntário, os indivíduos têm as suas profissões, têm as suas vidas, com as suas profissões, né? Temos de todas as espécies, mas não há clero que viva da religião. Então, isso é importante entender, porque os meus pais vieram em 1955 para o Brasil. Havia uma orientação do Centro de Atividades Barrais para que os barrais pudessem se espalhar pelo mundo e, assim, espalhar esses ensinamentos de unidade mundial, de unidade na diversidade. Deixa eu fazer um parênteses. Uma frase de Bahá'u'lláh que simboliza bem os ensinamentos barrais, voltando à tua pergunta número 1, mas
é emendado, né? Não tem jeito, desculpa. Bahá'u'lláh diz que a Terra é um só país e a humanidade seus cidadãos. Olha que lindo isso. Só essa frase podemos pensar e nos aprofundar e filosofar a respeito. Não deve haver fronteiras entre, né, a humanidade. Mas voltando à tua pergunta atual, meus pais vêm para o Brasil voluntariamente com o intuito de se estabelecer aqui, continuar as suas profissões aqui e ajudar ao crescimento da comunidade nacional para criar um mundo melhor. Então, quando eu já nasci no Brasil, foi um momento muito especial para a família dos meus pais, porque eles decidiram largar as suas profissões, largar as suas famílias, vir para este outro lado do mundo, não sabiam a língua, e acreditando na força e na fé maior que os moveu. E nasce, então, um bebê nessa nova vida deles, estabelecendo sua família e criando laços maiores com o país que eles escolheram. Eles vieram com o meu irmão, que tinha 2, 3 anos de vida. Então, pensa, um casal jovem com uma criança pequena, que não falam a língua, fizeram esta mudança tão radical em suas vidas, mas o que me move, respondendo a sua pergunta disto, é perceber o tamanho da fé desse casal, sabe? Então, é um exemplo muito grande para a minha vida. Não ter dúvidas das confirmações de Deus. Muito bem, peço licença à nossa convidada, Shide Bartar, da comunidade de fé Bahá'í, para registrar e agradecer na produção do programa de hoje Alex Monteiro, Fábio Bettinassi e Mary Cristina Souza Martins. No apoio à produção, Regina Prata. Na divulgação, Silvana Zandomeni. Nos trabalhos técnicos, Rogério Palma. Na edição, Edi Pontes. Apresentação, Afonso Moreira Júnior. Coordenação de Guiomar Santana. Supervisão de Júlio Sena. Shide, você nasceu em família Bahá'í. Seus pais eram iranianos e você já, desde o berço, foi acolhida nessa fé. Mas e aquela criatura que bate lá na porta do seu templo e diz o seguinte: eu quero me converter à fé Bahá'í? Existe alguma iniciação, algum curso, alguma forma de introdução, algum teste até para saber da fé dessa criatura, ou ela é aceita imediatamente e incorporada aos trabalhos religiosos? Quando um indivíduo entrega a sua alma para Deus, quem somos nós para julgarmos? Qualquer pessoa, de qualquer área, é muito bem-vinda na Bahá'í. Cabe a ela, com a ajuda, claro, da organização, da administração, existe uma administração, né? Estudar, conhecer, participar, seguir uma vida que ajude a desenvolver o seu caráter, né? Para que ela se torne uma cidadã melhor, um ser humano melhor. Sempre temos chance de nos melhorarmos, né? E ninguém é perfeito. Então, quem está em busca de fornecer alimento espiritual para sua alma é sempre muito bem-vinda.
que ela consiga purificar, sabe? Os seus modos e a sua forma de vida, para que assim ela possa servir melhor. Esse é o grande ensinamento de Bahá'u'lláh, é que nós possamos nos engrandecer, nos tornarmos seres humanos melhores, para ajudar a servir a humanidade melhor. E nesse ajudar a servir a humanidade melhor, compreende também a assistência social, Shide? Ela pode acontecer com certeza, mas existe aquela velha frase que nós conhecemos bem, que precisa ajudar o indivíduo a saber pescar, né? Não basta dar o peixe. Então, o que se procura é que possamos ajudar a servir a humanidade através do nosso caráter, das nossas ações como seres humanos, e tentarmos ser exemplo para os nossos filhos, por exemplo, os nossos jovens. Você imagina se as crianças todas fossem educadas para não terem preconceitos, para serem altruístas, querer o bem do outro antes do seu próprio. Imagina que civilização mais maravilhosa nós teremos, e será assim. Existem escolas voltadas para a infância e a juventude na fé Bahá'í, Shide? Existem, sim, existem. Elas são escolas abertas à sociedade. No Brasil temos algumas, no mundo várias. Muito bem. A fé Bahá'í tem uma visão, é a pergunta aqui, tem uma visão única do profetismo. Na fé Bahá'í, vocês acreditam em Apocalipse, final dos tempos e profecias do gênero, Nostradamus, etc. e tal? Todos os ensinamentos das escrituras sagradas de todas essas religiões que nós citamos são verdadeiras. O que precisamos estar alertas é o simbolismo das escrituras, né? Era uma época que era necessário usar simbolismos para que ajudasse a humanidade a entender melhor. Um outro exemplo que eu gosto também, essas analogias, eu adoro, porque elas me ajudam a entender também. Quando nós estamos no primeiro ano escolar, nós aprendemos X com alguém, algum professor, professora. Terminado aquele ano escolar, nós vamos para o segundo ano, certo? É um outro professor, uma outra ou professora. O que nós aprendemos no primeiro ano não é errado. Estamos acrescentando ao que nós aprendemos no primeiro ano. E assim por diante no mundo escolar, né? Agora, quando você ensina uma criança de 5 anos alguma coisa, você tem um modo de ensinar, talvez através de símbolos e analogias. Quando você ensina gente que já está na faculdade, você ensina de outra forma, né? Você não vai ensinar códigos matemáticos complicados para uma criança de 5 anos, mas para um jovem de 20, ele vai entender. Então, as escrituras estão muito completas, repletas de ensinamentos simbólicos, e que se ficarmos atentos a estudar profundamente essas guias, a gente entende qual é a orientação e a iluminação que aquela escritura nos trouxe. Shide, quem é Jesus na fé Bahá'í? É a manifestação divina real para o período em que ele existiu.
Antes de Jesus, a humanidade não existia? Será que Deus tinha abandonado a humanidade e só tomou conta com o nascimento de Jesus? A humanidade anterior ao nascimento de Jesus? Não merecia reconhecer a Deus também? Não precisava de alimento espiritual também? Então, anterior a ele, vieram esses outros profetas. E os Baha'is acreditam que Bahá'u'lláh é a extensão da revelação de Jesus. Todos eles são Deus na Terra. Mais uma pergunta, uma curiosidade, daqueles que sugeriram uma entrevista com alguém da fé Bahá'í. Tem alguma data sagrada na sua religião, alguma comemoração realizada especificamente na fé Bahá'í? Tem várias datas. Tem o dia em que Bahá'u'lláh se revela publicamente, tem o Ano Novo Bahá'í, porque o calendário Bahá'í também é uma oferta, é um presente que veio através dessa revelação. É um novo sistema em que os meses são divididos em 19 dias, e a cada 19 dias, em todo o mundo Bahá'í, comemoram-se reuniões que se chamam Festa de 19 Dias, onde os Baha'is se reúnem, consultam, oram, estudam e criam laços comunitários. Muito bem. Shide Bartar, da fé Bahá'í, leve à comunidade Bahá'í o nosso carinho, a nossa admiração. Aprendemos muito contigo hoje e temos certeza que não faltará oportunidade para você retornar, porque ficou muita coisa aqui em aberto. Nesses minutos finais, que nós já estamos chegando ao final do Conviver de hoje, eu gostaria de deixar a palavra contigo para que você se dirigisse àqueles que estão nos assistindo respeitosamente, com muita curiosidade, a propósito da sua fé e da sua mensagem de esperança no futuro, que eu tenho certeza está no seu coração. Foi um prazer estar aqui com você. Estou à disposição sempre que precisar. Pode contar comigo ou outro Bahá'í da comunidade brasileira. E eu pensei em não usar as minhas próprias palavras, mas, se você me permite, fazer uma oração que são reveladas das escrituras Baha'is, e que talvez possa ajudar alguém que esteja nos ouvindo. Se me permite, então, vou fazer uma oração. Dize: Deus é suficiente para todas as coisas, acima de todas as coisas. E nada nos céus ou na terra, a não ser Deus, é suficiente. Em verdade, Ele é em si próprio o conhecedor, o sustentáculo, o Todo-Poderoso. Muito bem, Shide, com o padrão vibratório da alma elevado pela sua presença, mais uma vez eu quero agradecer. Eu trato por você, somos irmãos, e na fé Bahá'í a gente se sente à vontade para se expressar aí com essa informalidade. Vamos agradecer também a Muniri, foi ela quem mediou, fez o meio de campo para que você estivesse aqui conosco. É a nossa irmã Muniri Juzo, que também é da fé Bahá'í e que a indicou para estar aqui conosco com maior disponibilidade de tempo. Eu fico aqui com muita curiosidade, mas eu quero fazer um agradecimento. Eu já estive no seu templo aqui em São Paulo, fui muito bem recebido, acolhido
na condição de espírita com Allan Kardec. Fui muito bem recebido, muito acolhido, com muita simpatia, com muito carinho, e fiquei muito surpreso pela fraternidade, pelo ambiente de informalidade, mas de respeito e de ofício religioso que reina na sua casa, no templo que eu tive a oportunidade de visitar a convite da comunidade Bahá'í. Fica aqui mais uma vez o meu agradecimento e quero agradecer também nesse instante a você que nos acompanhou até agora. Participe do programa Conviver. Faça uma sugestão de quem você gostaria de ver aqui entrevistado. Mande por e-mail, afonsomoreirajunior@gmail.com. Quem você gostaria de ver entrevistado, perguntas que você gostaria de fazer, critique aí o nosso programa, mande sugestões, nós queremos crescer na audiência junto com você. Fica por aqui mais uma vez o agradecimento, Chide. Até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Um abração. Obrigada. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. Até o próximo Conviver, se Deus assim o permitir. Você acompanhou Programa Conviver.